isso é muito importante, a questão da gente saber o que está vendo na internet, né? E por isso que tem o pessoal especialista no assunto para estar falando sobre isso. Ração ou alimento comercial é um alimento ultraprocessado? O que que seria esse alimento ultraprocessado, Rafaela? Uhum. É uma dúvida bem comum que tem surgido aí recentemente, na era que a gente fala de alimentação caseira. E é importante, em primeiro lugar, eu acredito, que é conceituar a questão dos alimentos, tá? Então, falando um pouquinho de conceito, os alimentos que a gente considera que são naturais são aqueles que vêm diretamente da natureza, sem ter passado por nenhum processo de industrialização. Então, é como se eu pegasse uma fruta, colhesse no pomar ali para consumir, tá? Tem os alimentos que são minimamente processados, então passam por alguns processos mínimos de conservação, limpeza. A gente pode falar, por exemplo, né, alguns alimentos que passam até também por processamento. Então, é um conceito que é uma linha muito tênue entre falar em um e outro. E tem aqueles que são os alimentos ultraprocessados. Então, por exemplo, a gente pega um suco de maracujá. Ali, hoje já vem até escrito, né, que tem 0,12%, por exemplo, daquela substância, porque são adicionados outros componentes para trazer sabor, cheiro, e tem tudo menos aquilo que a gente acredita que tenha. Então, é uma coisa que a gente vê um sensacionalismo até quando a gente fala de nutrição. E a ração, ela não é considerada um alimento ultraprocessado. Sim, lógico, ela passa por um processamento que vai dentro, né, da indústria. A gente tem todo o equilíbrio dos nutrientes, então proteínas, minerais, carboidratos, gorduras, adição de fibras. Tem os alimentos comerciais, que são os coadjuvantes. E aí eles passam por esse processamento, sim, que passa por uma indústria, como 99% hoje do que a gente consome, e não são considerados ultraprocessados. E não são deletérios à saúde, e é algo que os animais fazem o consumo aí por longos anos, desde que seja de maneira balanceada, um alimento de qualidade, não tem nenhum nada falando assim de ultraprocessado, o que é incluso neles, né? Rafaela, só para o nosso ouvinte entender, o que que seria, né? Dá um exemplo aí, pode ser até na nossa linha humana mesmo, de um alimento ultraprocessado. Refrigerante, salgadinho, os embutidos, doces aqueles doces que tem aquela lista enorme também de ingredientes, pizza, aqueles bolos que a gente compra pronto em supermercado. É uma lista grande de coisas que a gente compra lá no mercado, né? Então, tem bastante adição de conservantes, aromatizantes, alguns com teor bem aumentado de açúcar, sódio. Então, são os principais, assim, que eu lembrei. Eu acho que agora dá para o nosso ouvinte, né, saber diferenciar, né, o que seria um alimento ultraprocessado, né, e a gente continuar, né, nessa desmistificação de que a alimentação ela é industrializada, está dentro desse rol de alimentos ultraprocessados. Hoje, né, se um profissional médico veterinário, ou tecnista, ou mesmo responsável por animal, colocar nos buscadores do Google, Bing, Firefox, exemplos, né, de alimentos caseiros, com certeza vai aparecer um monte de receitas, né, vão aparecer várias opções de receitas já prontas, né, e isso é uma preocupação, né, por quê? Porque a gente sempre pede, né, para o tutor customizar, né, então essa modalidade de alimentação, ela é feita para o seu animal, né? E aí, de repente, vem ali a receita pronta já, tantas gramas para cada 10 quilos de animal, então já fico meio preocupada. E eu queria entender de você, né, e que você dê a sua opinião, sobre isso, né? Sobre quais seriam os riscos, dos responsáveis, ou mesmo algum médico veterinário ou tecnista, que ainda não está apto a formular esses alimentos, quais seriam os riscos de pegar essas receitas já prontas que a gente encontra, e às vezes até em livros, né, de defensores de algumas
de algumas modalidades aí eles trazem, livro, né, um monte de receitinhas, né, se o animal tem isso, use isso, se o animal tem aquilo, use aquilo. Então, quais seriam os riscos, né, a respeito dessas receitas prontas, que geralmente, né, são idealizadas aí por responsáveis por cães e gatos mesmo, e que a pessoa não tem nenhum conhecimento, né, científico sobre o assunto. Muito importante que a gente tem uma enxurrada hoje na internet de exemplo, né, de alimentação caseira. Bom, primeira coisa, sem dúvida alguma, a preocupação grande é a questão da deficiência nutricional. Então, a gente sabe que não pode fornecer todos os nutrientes que são necessários para a saúde do animal, e aí a gente pode ter problema como um crescimento inadequado. Então, filhote, a gente sabe que é uma fase muito crítica. Problemas ósseos, alteração, a gente pega, né, muito caso de alteração hepática, até alteração renal a gente vê por questão nutricional envolvida, que não tem como a gente reverter isso, infelizmente, e outras complicações também. Bom, além disso, as dietas desbalanceadas, a gente tem uma doença que é o hiperparatireoidismo secundário nutricional, que tem muito relacionado à questão do cálcio, do fósforo. Então, eu pego muita dieta sem acompanhamento, que fica suplementando minerais que não tem necessidade, sem ter nenhum acompanhamento. E problema de raquitismo. Nos felinos, a cardiomiopatia dilatada. A gente tem a questão da taurina, a gente tem a questão da questão do ácido araquidônico para os felinos, a questão da vitamina A também, que a gente sabe que eles não têm boa conversão. Problemas de urolitíase. Então, a gente vê aí problema de formação de cálculos, né, em vesícula urinária. Olha, é uma lista de coisas, né? Alguns alimentos da alimentação humana, como temperos, ossos, gorduras, que podem ser prejudicial. E caso aquele pet também tenha alguma intolerância, ele vai apresentar problemas. Além da toxicidade, que a gente tem que tomar cuidado. E falando aí de uma modalidade que está muito em alta, que tem se falado da alimentação crua, a gente não tem validação científica nenhuma ainda que isso aí seja nutricionalmente superior, mas é importante falar que o risco de contaminação, tanto para o pet quanto para o responsável por ele, toda a família, é a contaminação, né, dos alimentos crus, como carne, por exemplo, que pode ter bactéria, parasita, causar mesmo uma zoonose. Então, eu acho que isso é muito importante, a questão da gente saber o que está vendo na internet, né? E por isso que tem o pessoal especialista no assunto para estar falando sobre isso.